Agora vamos seguir voltando a trilha para o presídio. Mostrar o presídio para vocês. Bora lá! Estamos aqui nas ruínas do presídio. Um pouco de história sobre essa ilha, Ilha Anchieta agora. Nos primórdios, antes dos portugueses chegarem, os tupinambás habitavam aqui toda a região e eles também entravam em guerra com os tupiniquins. E depois os portugueses vieram e isso aqui virou uma freguesia durante um bom tempo. Então aqui era um entreposto aqui para os navios virem, tem bastante água e aqui chegou a ter população maior do que a própria cidade de Ubatuba. Depois disso, ele se transformou, as pessoas saíram daqui, tirou as pessoas daqui para transformar isso aqui numa área de correção de alguns pequenos infratores. Então, eram aquelas pessoas lá na década de 20, 30, que eram porteiros de cassinos, sambistas, capoeiristas. Eles eram retidos e trazidos para cá para corrigir a conduta deles, né? Então eles aprendiam um ofício. Então padaria, o açougue que a gente vê aqui no presídio, né? Era agricultura. Eles tinham essas práticas, pesca, para aprender algum ofício e não ficar vagabundeando pelas ruas, né? E depois eles retornaram à cidade. Porém, era muito caro manter essa estrutura aqui. E eles fecharam esse instituto correcional. Ficou um tempo fechado aqui, sem ninguém estar aqui. E aí depois eles vieram e começaram a construir o atual presídio, né? Presídio de segurança máxima na década de 50 já. Na década de 40 começou. Foi de 42 que foi inaugurado e funcionou até 1952, que é quando teve a rebelião. Depois da rebelião, ainda ficou funcionando um tempo, porque eles estavam julgando todos os presidiários que se rebelaram, e cada um que ia sendo julgado iria sendo levado para o presídio de Taubaté. Virou um fórum. Virou um fórum. E essa rebelião aí foi arquitetada pelo Portuga, que era um presidiário que veio transferido aqui, que o cara ele era bom de fuga de presídios, ele já tinha fugido de um presídio antes. Do Carandiru. E aí, por túnel, só que aqui não dava pra fazer túnel, não ia chegar a lugar nenhum. E aqui eles até, os policiais e tudo mais, eles pescavam alguns tubarões e colocavam expostos aqui pra falar, ó, vocês querem fugir? Vai ser comido por tubarão. E também muitos presidiários não sabiam nadar, né, naquela época. E aí o Portuga veio, aí ele começou a falar com todos os líderes de pavilhão aqui que ia bolar uma fuga. Colocaram ele no isolamento, então ele podia dormir sem ninguém lá, para ele pensar num plano mirabolante para poder fugir todo mundo. Colocaram não, né? Ele criou um plano também para isso, né? Falou que estava sofrendo ameaça, que à noite ele podia morrer, e aí colocaram ele nessa cela isolada para ele pensar no plano sozinho. Aí o que ele bolou? Então ele começou a... Algumas pessoas, tinha uma pessoa que varria a casa do diretor, e o diretor ele treinava com uma pistolinha 22, tiro ao alvo em latinhas, essas coisas. Aí o Portuga falou, ó, agora você fica incentivando ele a acertar as latinhas e depois você desafia ele. Ah, tenta acertar, duvido que o senhor acerte um alvo móvel, todo mundo tá falando que o senhor só acerta coisa parada. Aí o diretor ficou meio, né, indignado, assim, não, vou mostrar que eu sei atirar. E pegou o rifle do soldado, aí viu um urubu lá, foi lá e pá, matou o urubu. E o tiro de fuzil era quando os policiais alertavam que tinha alguma fuga, alguma briga. Mas aí o pessoal do batalhão lá do militar veio descendo armada, aí chegou, viu que era o diretor, todo mundo ficou quieto e não falou nada. E aí, a partir desse momento, o diretor liberou a caça aqui dos policiais poderem caçar e poderem fazer coisas com rifle. Então, o Portuga acabou eliminando primeira dificuldade deles, que seria esse alarme de fuga. Então, o primeiro indicador de fuga ou de rebelião era isso. Aí outra coisa, eles precisavam saber também onde ficavam as armas guardadas e como é que conseguia acessar lá no militar. Aí tinha um carinha, que eu esqueci o nome, era um francês lá, mão francesa. Um homossexual que cortava o cabelo do pessoal que trabalhava aqui e das famílias. E aí ele tinha a função de ficar ouvindo as conversas, ou quando ele ia cortar os cabelos lá, de ficar ouvindo as conversas para levar a planta do quartel, para saber onde que estava a casa das armas, ou a sala de armas, para eles poderem
capturar essas armas. Aí, e assim render os policiais. Isso, aí eles descobriram. Outra era que todos os presidiários iam ficar bonzinhos, então ninguém ia puxar briga, ninguém ia provocar família de policial, família de civil que morava aqui na ilha, que trabalhava aqui. Então era todo mundo ficar quietinho. E aí faria com que eles abrissem a guarda, né? Ia ficar mais relaxado, até o ponto que chegou em junho, que eles começaram, como junho é uma época de muitas festividades no Brasil, festa junina, tem um monte de santo para comemorar, sempre faz muita fogueira aqui, e aí foram 117 presos. Mas antes disso, na verdade, faltava uma coisa, faltava eles descobrirem quando que ia vir um barco grande que trazia mantimentos, que seria o meio de fuga de todos os presidiários, porque tinha 454 ou 44 presidiários, então era muita gente, não dava para sair nadando, e os barcos que tinham aqui eram muito poucos, cabiam muito poucas pessoas, então eles precisavam descobrir essa data. Então teve um carinha que cuidava do almoxarifado, um presidiário, que um policial falou, ó, você tem que arrumar tudo, porque dia 20 de junho vai vir aqui o barco trazendo mantimentos, um barco grande trazendo mantimentos. Aí era o que faltava. Aí sim, eles foram lá pegar lenha, 117. Antes, no dia 19 de junho, eles tinham que diminuir o contingente policial aqui da ilha, porque ainda assim tinha muitos policiais. Então, no dia 19 de junho, eles pegaram o Dentinho, que é um presidiário meio cagueta, assim, do grupo, e aí eles mataram o cara, sumiram com o corpo e ficou falando, assim, jogando burburinho para os policiais ouvirem, de que ele tinha fugido, construído um barco que tinha fugido. E aí, com isso, o diretor do presídio montou equipes para fazer a busca desse presidiário. Uma equipe foi para a floresta e outra equipe foi para o mar. E era a equipe dos melhores policiais, os policiais que eles consideravam os melhores para combater essa fuga, já que era o presídio de segurança máxima. Aí, então, eles foram para a floresta lá, porque tinha essas fogueiras aí ninguém gostava de cortar lenha, mas aí, do nada, 117 presidiários queriam cortar lenha. Aí só tinham 3 policiais cuidando desses 117. E eles tudo com machado, facão, para cortar lenha. Aí vocês já viram o que aconteceu, né? Mataram um deles, renderam os outros 2, desceram o morro pelo caminho e aí passaram já no quartel militar, já invadiram o quartel militar e conseguiram pegar as armas, munições, desceram aqui atirando. Mataram o cara do telégrafo para não poder mandar informação. Destruíram o telégrafo também. E aí já vieram descendo, atirando, e aí começou o bang bang, aquela coisa louca toda. Aí teve... O Portuga falou que ninguém deveria pegar as mulheres e as crianças. Aí teve um cara lá que, por ironia do destino, ele estava preso aqui por ter matado a família dele. Aí ele falou, não, eu fico aqui e cuido deles. Então não deixou ninguém tocar nas crianças e nas mulheres. Aí eles tocaram fogo na papelada de crime deles, né? Que eles pensaram, queimando papel, não tem registro, a gente não vai ser mais preso, vai estar livre. Aí foi um erro que eles cometeram, porque com a fumaça que gerou, eles não foram inteligentes o suficiente, vamos queimar lá num canto escondido, não. Eles queimaram aqui tudo mesmo, eles beberam éter e limão cravo, e aí ficaram tudo louco. Imagina a cena, né, de morte aqui, de coisa louca. Chacina total. Aí eles botaram fogo, e quando a balsa, que tinha atrasado um pouquinho, essa balsa de mantimentos estava chegando, viu aquele fogaréu, nem encostou a balsa e retornou e foi para o continente avisar que tinha algum problema ali. E com isso foram acionados o exército e a aeronáutica, exército, a aeronáutica e a polícia do Rio e de São Paulo. Para ficar ali de prontidão, para quando eles chegassem no continente, eles serem pegos, né? Aí sem barco, eles pegaram um barco que cabia 50 pessoas aqui, colocaram 100 pessoas, aí eles começaram a navegar em sentido Paraty, só que aí o barco estava super lotado, eles começaram a jogar os desafetos na água, mataram quem estava machucado já foi se livrando no meio do caminho, e aí eles quase naufragaram perto de Ubatumirim. Então aí todo mundo saiu lá, teve gente que fugiu para Cunha, teve gente que subiu a Serra do Mar, mas no final praticamente todos foram recapturados ou mortos. E é isso, gente, aqui muita história do presídio aí.